Aleluia! Tudo bem, gente? Vocês podem se sentar, fica bem confortável aí no seu assento. Aleluia! Nessa noite a gente vai se debruçar um pouquinho sobre um estudo de Romanos 8. Então, se por um acaso eu estiver falando um pouco rápido, você, por favor, chama a minha atenção. Ou então, talvez você pode pensar também um pouquinho mais rápido. E a gente pode se encontrar aí no meio do caminho. Ok? Amém? Glória a Deus. Estou brincando, viu, gente? Mas se eu estiver falando um pouquinho de rápido, você estiver querendo que eu desacelere, por favor, me dá um toque aí. Tá bom? Glória a Deus. Pode fechar os seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer nessa noite pela tua palavra poderosa, pela paz que excede todo entendimento, pelo Espírito da graça, pelo Espírito de vida que habita dentro de nós, pelo Espírito de graça que nós recebemos por meio de Cristo Jesus naquela cruz. Em nome de Jesus, que a minha boca seja instrumento seu, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, para que realmente o teu Espírito Santo venha operar nos corações dessas pessoas nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te agradeço, amém, amém e amém. E você já pode abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, a gente vai ler a partir do verso 1, glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. A Bíblia vai dizer assim: portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mais uma vez, portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Irmãos, Paulo está falando aqui de uma situação atual que nós vivemos hoje. Então, hoje, não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Isso é fato. E é fato também que não existe condenação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que em algum momento existia essa tal lei de pecado e morte. Então não foi sempre assim, debaixo da lei do Espírito da vida. Vamos trocar um pouquinho essa palavra lei, por de repente uma palavra um pouco mais fácil, talvez regimento, ou um conjunto de regras que regulam um organismo ou um órgão, estabelece o seu funcionamento. Regimento, conjunto de regras que estabelecem o funcionamento de um órgão ou de alguma coisa. Ok? Isso seria essa lei. Foi sempre assim? Não. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo para entender. Não um pouquinho, mas talvez alguns 6.000 anos atrás. Quando Deus, Ele sopra o espírito de vida em Adão, ou mais precisamente num boneco de barro, porque o homem foi feito do pó da terra. Quando Deus sopra o que a Bíblia chama de ruá de Deus, ou espírito de vida que sai, o sopro de Deus que sai e entra na narina daquele pedaço de barro moldado, a palavra de Deus diz que o homem passa a ser um ser vivente, ou seja, existe vida agora dentro de um pedaço de barro que antes não existia. E a gente muito bem sabe que o homem passou a ser um ser vivente não em apenas uma dimensão no corpo, mas em 3 dimensões. No espírito, porque o espírito de vida deu vida ao espírito humano, e então a partir dessa vida que foi gerada no espírito de Adão, ele começou a ter relacionamento com Deus, com a vida, porque Deus é a vida. Jesus não disse eu sou o caminho, a verdade e a... Jesus foi a expressão exata de Deus. Deus e Jesus são um. Então se Jesus é a vida, Deus é a vida.
Então, a partir daquele momento, Adão, ou o espírito de Adão, começou a ter relacionamento com a vida, ou participar da vida, ou participar de Deus. Eles eram como se fosse uma coisa só. Mas não só o espírito de Adão teve, ou melhor, não só a vida de Deus vivificou o espírito de Adão, mas também a sua alma e também o seu corpo. O corpo de Adão passou a ser um corpo imortal. Ele não conhecia a morte. Isso quer dizer que se Adão continuasse ali vivo antes, obviamente, se ele não pecasse ou cometesse aquilo que ele cometeu em Gênesis 3, ele permaneceria vivo para sempre. Na presença de Deus, corpo, alma e espírito. Mas o mais interessante é que a lei do espírito da vida que agia sobre Adão, ou seja, o regimento do espírito da vida, o conjunto de regras que fazia ele funcionar. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquela lei de vida impulsionava Adão a fazer coisas que Deus gostaria que ele fizesse. Adão não tinha um conjunto de regras escritas para fazer tudo aquilo que Deus gostaria que ele fizesse. Não. Ele simplesmente olhava para dentro dele e aquilo que estava dentro o impulsionava a realizar a vontade de Deus. Isso é o regimento do espírito e da vida agindo sobre Adão. Então, na sua vasta maioria, nos seus pensamentos ou na sua alma, o espírito de vida agia na alma. Então, na vasta maioria dos pensamentos de Adão, ele só pensava em agradar a Deus. Ele era induzido, imbuído a fazer coisas que agradavam a Deus. Mas num único deslize, mas num único momento, Gênesis 3 chegou. E quando Gênesis 3 chega, Adão que estava ali no paraíso, e para vocês entenderem, o paraíso representa, ou representava ali a presença de Deus. Deus colocou ali árvores frondosas para Adão desfrutar, e diz a ciência que pelo menos eram mais de 2.500 espécies. E colocou uma única árvore, e Deus disse a ele: dessa única árvore você não desfrute, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então, olha só, para comprovar que o espírito de vida faz no homem, Adão tinha muito mais possibilidades de ter sucesso ou fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse, ou seja, desfrutar das 2.500 espécies. Eram 2.500. Era muito mais fácil ele fazer a vontade de Deus. Mas por um único deslize, Adão ouviu um pensamento, ou ouviu a voz de Satanás, o antigo inimigo de Deus, que incorporado numa serpente, o induziu a cometer algo que ele não deveria, ou seja, quebrou a regra do regimento da lei do espírito e da vida. A partir daquele momento, ele passou a viver debaixo do que a Bíblia chama de lei do pecado e da morte. Isso quer dizer que agora um novo regimento que está imperando sobre Adão não é mais o do espírito da vida. Quer dizer que agora Adão espiritualmente, imediatamente, como Deus disse, morreu. Isso quer dizer que o espírito de Adão agora está apagado e não tem mais conectividade com o espírito de vida, porque quem não está na vida está na morte, não existe outra situação. O espírito de Adão morreu imediatamente, e como consequência disso, ele não tem mais conectividade com Deus, e agora ele tem o mesmo destino eterno do inimigo de Deus, que é o mundo dos mortos, o Hades, ou que a Bíblia chama também de inferno, um local temporário em que as pessoas que morrem sem Deus, sem ter essa conectividade com a vida no espírito, vão. E é interessante a gente notar que o corpo de Adão, que antes era imortal, agora ele passa a ser um corpo mortal. Agora, o corpo de Adão,
ele começa a envelhecer, ele começa a ter doenças, ele começa a degradar, ele inicia um processo de degradação, até que os anos passem, e então depois de 900 e tantos anos, Adão morreu. No corpo, no espírito, ele já tinha morrido. Isso é a lei do pecado e da morte, operando tanto no espírito quanto no corpo, mas operava também na alma. A alma onde estão alojados os meus pensamentos, decisões, capacidade decisória, emoções, sentimentos, desejos. Antes, debaixo da lei do espírito da vida, Adão só tinha pensamento que ele queria agradar a Deus. Agora que ele foi expulso do jardim, a presença de Deus está desconectado, ele está debaixo do regimento do pecado e da morte, agora não é mais o espírito dele que manda, mas agora é o corpo, porque o espírito está abafado. Então, a alma de Adão agora começa a dar ouvido às coisas externas do corpo, da carne. E o corpo, como é agora corruptível, ele está buscando fazer coisas que não agrada a Deus. Então, os pensamentos majoritários agora, a partir de então, Adão, debaixo da lei, do pecado e da morte, são pensamentos majoritariamente para desagradar a Deus e não agradar. Era praticamente impossível agora algum ser humano agradar a Deus. Isso é provado na vida de Caim. O homicida, ele só pensava em matar. Isso foi provado na vida de Davi, que mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus, viveu na época debaixo da lei, do pecado e da morte. E adulterou. E foi um homicida. Aqueles homens viviam sem a presença do Espírito Santo, o tempo todo sendo massacrados com pensamentos negativos e contrários à vontade de Deus. Mas o tempo passou, e então depois de algumas dezenas ou centenas de anos, a lei de Moisés chegou. E aí, poxa, está tudo resolvido, né? A lei chegou, agora o homem vai obedecer a lei e vai deixar aquele estado condenatório que ele vivia, não é não? Não. Não vai. Sabe por que não vai? Porque, na verdade, a lei serviu única e exclusivamente para mostrar ao homem que ele estava naquela condição condenatória, debaixo do regimento do pecado e da morte, e não conseguiria cumprir os 600 e tantos mandamentos que Deus estabeleceu, para que então, se ele conseguisse cumprir, ele não estaria mais no estágio ou debaixo daquela condenação. Deus sabia que ele não poderia cumprir. Como vai cumprir? Se o tempo todo ele está induzido a fazer o que é errado, a lei dizia, não adultere, não mate, não tenha outros deuses a não ser a mim. E tudo que ele queria fazer era adulterar, era matar, era roubar, era ter outros deuses, porque ele era induzido pela lei do pecado e da morte. Você conseguiu compreender, irmão? Então Deus quis mostrar para o homem que ele não poderia, em hipótese nenhuma, se auto-salvar ou sair daquele estágio de condenação que ele estava. E o segundo ponto, Deus quis mostrar ao homem que somente por uma intervenção divina, ou seja, somente por uma atitude divina e nenhuma atitude humana, o homem poderia sair daquela condenação em que ele se encontrava por culpa dele mesmo. Sabe o que Deus faz? Ele toma essa atitude divina. Deus, então, resolve abdicar da sua divindade, desce até essa terra, nascendo de uma virgem, vindo a ser ou a ter um corpo humano, e de alguma forma, não me pergunte como, o feto que estava em Maria, ou a criança, ou o bebê Jesus,
de alguma forma, o sangue dele não se misturou com o sangue de Maria, porque eu quero deixar muito bem claro aqui que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos estavam ou vieram de Adão, inclusive Maria. E não sou eu que estou falando, porque a própria Maria diz nos evangelhos que ela precisava de um Salvador. Então Maria também estava debaixo da lei do pecado e da morte. Então Deus, de alguma forma, faz Jesus, ou a criança, nascer de Maria, uma virgem. Então Jesus nasce sem essa contaminação do sangue, e ele não vem com esse peso de pecado e morte que aconteceu lá no Jardim do Éden. Ele não vem com esse pecado inicial de Adão no seu espírito. Então Jesus nasce com o espírito conectado com Deus. E não para por aí. O corpo de Jesus, agora, era um corpo, apesar de ter carne, osso e sangue, o sangue de Cristo não era contaminado com o pecado. E além disso, ele vive 33 anos e meio nessa terra sem cometer um único pecado sequer. O único ser humano que já passou por essa terra e nunca cometeu nenhum pecado. Porque se ele tivesse cometido, ele estaria na mesma situação que todos nós estávamos. Porque ele teria cometido pecado e estaria então agora morto e debaixo da lei do pecado e da morte. Mas ele não estava. Jesus estava totalmente ali inserido na regra ou no regimento do espírito da vida. No seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Jesus era a todo momento induzido pelo espírito que habitava dentro dele a fazer coisas que Deus aprovava, assim como Adão no início. Só que tinha uma diferença. Adão estava no paraíso. E as influências externas eram praticamente 99% positivas em relação à vontade de Deus. Agora, Jesus tinha influências externas totalmente negativas. Tanto é que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas não caiu. Essa é a diferença de Adão e de Jesus. Adão, mesmo estando totalmente conectado com Deus, nas 3 dimensões, e vivendo no paraíso, ainda assim pecou. Jesus estava conectado com Deus nas 3 dimensões, só que vivia ou viveu numa terra em que foi entregue a Satanás, a terra ou o mundo jaz do maligno. Então o tempo todo ele estava ali sendo bombardeado também com sugestões para pecar, e então colocar o plano de Deus, ir à falência, mas ele em nenhum momento cedeu a essas tentações. Então sabe o que acontece, meu irmão? Ele vai para a cruz do Calvário, induzido para a morte, porque se entregou. Até porque, como é que Jesus ia morrer se ele não tinha pecado nenhum? Você já pensou nisso? Já pensou? Parou para pensar isso, irmão? Jesus nasceu, não nasceu do pecado de Adão. Viveu 33 anos e meio aqui, não cometeu nenhum pecado. Se a Bíblia diz que o salário do pecado é que é a morte, Jesus não tem pecado nenhum, como é que ele vai morrer? É impossível. Mas então o que acontece? Óbvio que Deus já sabia disso. E Deus precisava disso para que a justiça de Deus pudesse ser satisfeita em Cristo Jesus. A justiça de Deus dizia que se alguém sem pecado, justo, se entregasse no lugar daquele que era condenado, o condenado podia ser absolvido. Era a única maneira de tirar o homem debaixo desse regimento de pecado e de morte que ele estava. A lei não pôde fazer isso. Somente uma ação divina poderia fazer. Então foi o que Deus fez através de Jesus. Quando Deus vê a oportunidade perfeita, Jesus na cruz, sabe o que ele faz para Cristo morrer? Ele pega o meu pecado, o seu pecado, o pecado da humanidade toda, desde Adão até agora, e aqueles que vão nascer, e ele crava sobre o corpo de Cristo Jesus. E quando esse pecado é cravado, Jesus tem a oportunidade de então morrer. Não por causa do pecado dele, mas por causa do meu e do seu. Você conseguiu entender isso, irmão? Sabe o que aconteceu ali? A justiça de Deus foi feita. Ah, como é que você sabe do negócio? Eu sei porque ele mesmo disse ali que viu Deus de costas para ele.
Quando ele disse assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava vendo Deus de costas para ele. Deus abandonou Jesus para olhar para você. Deus abandonou o seu filho para olhar para você. Deus fez com que a lei do pecado e da morte agisse sobre Cristo, que não merecia isso, para que você tivesse novamente a lei do Espírito da vida, que também não merecia, porque você merecia a lei do pecado e da morte. Eu gosto do silêncio porque ele é reflexivo, principalmente em momentos de ensino. Eu sei que você está ruminando isso por dentro. E precisa ruminar. E na verdade, essa mensagem precisa estar no seu coração todos os dias da sua vida. Porque você precisa entender o que Deus fez para te tirar da lei, do pecado e da morte que te encaminhava para o inferno. Você ia passar a sua eternidade toda no lago de fogo, mas agora a sua rota mudou. Ah, mudou, quer dizer que Jesus agora, ele foi entregue numa cruz, morreu pelos meus pecados, e inclusive ele, por causa da justiça de Deus, quando ele desceu até o inferno, ele não precisou ficar lá, porque Deus o pôde tirar sem problema na sua consciência, vamos dizer assim, ou culpa na sua consciência, porque Deus estava sendo justo. Porque se Jesus fosse culpado, descesse até o inferno, Deus não poderia tirar ele de lá, porque ele estaria sendo injusto, e Deus não é injusto. Então Deus teve que fazer tudo isso, para conseguir agir com justiça. Colocaram meu filho na cruz injustamente, opa, ele está aí indevidamente, deixa eu tirá-lo, estou sendo justo. E não só ele, como todos aqueles que estavam aguardando o juízo, também foram tirados e levados até Deus. Aqueles que reconheceram, ou reconheciam, ou entendiam que o Salvador viria através de uma intervenção divina, e não pelo próprio braço, ou não pela lei, não por aquilo que eu faço. O Espírito Santo entra em Jesus novamente, dá vida ao corpo mortal de Jesus. E o corpo dele, que antes era um corpo de carne, osso e sangue, agora é um corpo ressuscitado de carne e de osso, mas sem sangue, porque o sangue foi derramado, e a glória de Deus dá vida ao corpo de Jesus. Então Jesus tem agora um corpo glorificado. Então, quer dizer que, se Jesus morreu na cruz, e ele ressuscitou, então agora está resolvido, a justiça de Deus foi feita, e acabou o problema. Está todo mundo salvo. É assim que funciona? Não. Porque a única coisa que Deus deixou para você fazer, para que você de fato saia da lei do pecado e da morte, é que você acesse isso. E como que eu acesso? Crendo com o seu coração e confessando com a sua boca publicamente o sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício foi suficiente. Acabou, é isso, é graça, Deus fez, foi suficiente, mas faltou alguma coisa. O quê? Deus honrou tanto o sacrifício do seu filho, que falou, o que você fez foi suficiente, mas aquele que não aceitar, não sai da lei do pecado e da morte. Só aquele que crê com o coração, através da fé, e confessar publicamente com a boca. Esse sim, vai acessar o que você fez na cruz. Sabe o que é isso, irmão? Salvação. Sabe o que é isso? Deus te tirando da lei, do regimento, do pecado e da morte que te levava para o inferno, que destruía o seu corpo, que destruía a sua alma, e te colocando de novo no regimento do Espírito e da vida. Mais ou menos isso que Paulo vai falar. Romanos 8 é um resumo da Bíblia. Olha só, a partir do verso 3, vamos lá. Vamos ler junto. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do ser humano pecador, como oferta pelo pecado. Condenou o pecado na carne. Olha só, a lei estava enfraquecida pela natureza pecaminosa. O que quer dizer isso? A lei era boa? Sim, excelente. Deus gostaria muito que todos os homens cumprissem a lei do jeitinho que estava escrito. Só que por que não conseguiram? Porque ela estava enfraquecida
pela carne corruptível, porque o homem era induzido a fazer o que não estava na lei. Por isso que Paulo está falando aqui, ó, a lei estava enfraquecida pela natureza pecaminosa, que induzia o homem a fazer coisas contrárias ao que estava na lei. Então Deus teve que agir, enviando seu próprio filho, a semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, no corpo de Cristo. Qual o pecado? O dele? Não, o meu e o seu. Verso 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, Deus gostaria que a lei se cumprisse, ou que nós cumpríssemos a lei. Mas para que isso acontecesse, ou para isso acontecer, nós precisávamos de uma ação ou uma intervenção divina, para então, depois de aceitar a Cristo, receber o Espírito Santo e o Espírito de vida nos induzir a praticar a lei, não pelo nosso esforço, mas por uma indução do Espírito, e então eu ajo conforme essa indução. Prova isso, está escrito em Tito capítulo 2. O Espírito da graça é aquele que me auxilia para que eu me afaste das paixões carnais. Ele é meu auxílio. É Ele que me impulsiona. É por isso que às vezes a gente tenta fazer tanta coisa com a força do nosso braço, e a gente não consegue, e a gente cai de novo, e a gente levanta, e vai de novo. Mas de repente, se a gente parar um pouquinho, e falar, Espírito Santo, eu já entendi. É você, não sou eu. Então faz o seguinte, pode agir no meu interior, porque eu preciso escutar mais o que está dentro. Estou querendo forçar muito, de uma maneira externa. Eu preciso escutar mais o que está dentro. Fala comigo, me ajuda, me induz. Vamos seguir. Olha só, ele diz assim, ó, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Aí eu te pergunto, como andar no Espírito? Olha só o que o verso 6 vai dizer, versos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Eu gosto da versão em inglês que fala assim, aqueles que programam as suas mentes na carne, realizam a vontade da natureza carnal. Mas aqueles que programam as suas mentes, de acordo com o Espírito, eles satisfazem o que o Espírito deseja. Então o que Paulo está dizendo aqui, que andar no Espírito, nada mais é do que uma programação da minha mente. O que é isso? Quando eu, através da minha alma, dos meus desejos, das minhas emoções, dou ouvido às, não vou chamar de disciplina, vou chamar de hábitos espirituais, ou quando eu dou ouvido às verdades contidas na palavra de Deus, quando eu me envolvo nos hábitos espirituais, exemplo, oração, meditação na palavra, congregar, hábitos espirituais. Eu estou programando a minha mente para que ela haja conforme a vontade de Deus. Então fica muito mais fácil, porque a minha alma, ela se volta para as coisas espirituais. O contrário também é verdade. Se eu coloco os meus pensamentos nas coisas carnais, que são contrárias à vontade de Deus, ou pecado, ou pesos, ou qualquer outra coisa contrária à vontade de Deus, a minha alma vai se voltar à minha carne, que hoje é corruptível. Então, olha só, a grande diferença hoje entre eu e você e Adão lá no início, é que Adão vivia debaixo desse regimento do Espírito da vida nas 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Hoje, quando eu aceito a Cristo, eu vivo debaixo desse regimento de espírito e vida no meu espírito. O problema é que o meu corpo ainda é corruptível. Nesse ponto,
eu ainda estou um degrauzinho abaixo de Adão. Mas logo, logo Paulo vai falar um negócio que vai te animar. E eu vou seguir, porque é ele que vai falar e não vai ser eu. Amém, irmão? Olha só. Verso 6. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Isso quer dizer, programe a mente de vocês para as coisas espirituais e vocês vão viver o quê? Vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus. Por que não se submete? Porque ele fala assim, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem que vivia na carne? Aqueles que estavam debaixo da lei do pecado e da morte. Eles não conseguiam satisfazer a lei. Eles estavam o tempo todo ali sendo induzidos a pecar. É isso que Paulo está dizendo, olha só. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Ele fala para a gente, vocês não estão mais debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Vocês não estão mais debaixo do regimento do pecado e da morte, mas da vida. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha, a premissa para ter de novo o regimento do Espírito agindo, do regimento da vida agindo na minha vida, é simplesmente ter o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem quando eu creio em Jesus e eu confesso com a minha boca. Eu nasço de novo. É aquilo que Jesus estava explicando para Nicodemos e Nicodemos não conseguia entender. Que loucura é essa de nascer de novo? Você está doido? Eu tenho 50 anos, eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus falando, nossa, você é mestre da lei e não entende nada. É nascer do Espírito. Olha só. Verso 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. Olha o que eu estava falando para vocês. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Eu aceitei a Cristo. Meu Espírito vive e ficou na hora. Ativou com Deus, está ligadinho, maravilha, estou indo para o céu. Mas o meu corpo ainda envelhece. E uma hora ele vai morrer. Diferente do de Adão no início. Lembra que não morria? Então, nesse sentido, a gente está um pouquinho inferior a Adão. Calma, olha só. Vamos continuar aqui no verso 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo, igualmente, isso quer dizer, da mesma maneira, vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Sabe o que quer dizer isso aí, meu irmão? A gente não vai só chegar ao patamar de Adão, que ele estava antes, no início de tudo, como a gente vai ter um upgrade. Porque o corpo de Jesus, pastor, quando ele ressuscitou não com um corpo de carne, osso e sangue, porque o sangue tinha sido derramado, era a glória de Deus que dava vida para ele. O corpo de Adão, apesar de ser um corpo imortal, tinha sangue. Era limitado em algumas coisas, um corpo totalmente humano, mas o corpo de Jesus é absolutamente ilimitado. Prova. Estavam todos trancafiados numa sala fechada. E de repente Jesus apareceu no meio deles, ressurreto, e disse, paz esteja convosco. Como que ele entrou se estava tudo fechado? Ele apertou a campainha? Adão, alguém abriu para ele? Não. Simplesmente ele apareceu. Ué, mas quando ele ressuscitou, ele virou um fantasma? Ele só era um espírito? Não. Ele falou assim, tem carne e tem osso. Toque em mim para você ver. Então como é que ele fazia isso? Porque o corpo dele era diferente. Era a glória de Deus que dava vida. E de alguma forma, ele atravessava a parede. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Você pode ler na sua casa. De alguma forma, ele conseguia andar quilômetros de distância em questões de piscares de olhos. Vocês estão pensando assim, Cauê, você não está falando da Marvel, do Avengers, não é isso que está falando? Você sabe que é mais ou menos isso. É isso que a minha Bíblia está dizendo. Não sou eu. Você sabe que talvez essas coisas que esses caras produzem de super-heróis são vislumbres que esses caras têm no espírito, porque Deus colocou a eternidade dentro do homem.
de Salmos. Talvez essas coisas sejam vislumbres de coisas que estão para acontecer durante a nossa eternidade. Vou contar um negócio louco para vocês. Não ia falar. Talvez possa confundir a cabeça, mas Deus ajude que não confunda. Em Apocalipse, a Bíblia diz que quando a Nova Jerusalém descer do céu para a terra, a cidade vai ter 2.000 quilômetros de comprimento. Tudo bem. 2.000 quilômetros de largura. Tudo bem. Mas vai ter 2.000 quilômetros de altura. Tem noção do que é? 2.000 quilômetros de altura? Como que eu vou chegar no topo da cidade se meu corpo for um corpo normal? Já parou para pensar nisso? Você sabia dessa questão da cidade? Está lá em Apocalipse. Você pode ler na sua Bíblia. Então, meu irmão, o seu corpo vai ser um corpo com upgrade. Ok? Você vai ser muito melhor do que Adão. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos continuar. Verso 12. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a ela. Não, a gente não está em dívida mais com a natureza carnal. Porque se viverdes segundo a carne, certamente morrereis. No entanto, olha só, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Aqui ele volta a falar do estágio do nosso corpo hoje, que nos tende ou nos influencia a pecar. Você não precisa mais viver nisso. Ei, acorda. Começa a pensar nas coisas espirituais. Abandona isso de pensar em coisas que não são do regimento da vida e do Espírito. Ok? É isso que ele está dizendo. Então ele fala assim, porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Primeiro eu sou filho de Deus e depois eu começo a ser guiado por Ele. Ok? Pois vós não recebestes de um espírito que vos escraviza para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Agora não é mais um Deus tirano que está lá sentado no seu trono, com, sei lá, um raio na mão para te amaldiçoar. Não. Agora Ele se tornou o seu Pai. E o seu Pai, que é o seu bem. Eu não sei você, eu tenho filho. Eu só quero bem para o meu filho. Então você pode dizer, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha o que ele está falando. Quando eu nasço de novo, eu sei porque eu sei, porque eu nasci de novo, porque eu sou filho de Deus. Alguém me falou? Pode ser que alguém até tenha me falado, você é filho de Deus, mas você não sabe porque aquela pessoa falou, mas porque você tem uma convicção interna. Quando você aceitou Jesus, o seu cabelo mudou, você deixou de ser careca, você emagreceu. Pode ser que você tenha passado por um processo, mas imediatamente aconteceu? Não. Mas imediatamente aconteceu a convicção. Sou filho. Porque o Espírito testifica. Vamos lá. Se somos filhos, fica tranquilo que já está quase acabando. Se somos filhos, então, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos de sua glória. Quero gastar um tempo nisso. Participamos dos seus sofrimentos. Há quem diga que sofrimentos aqui seja talvez uma perseguição desenfreada que Cristo possa ter sofrido. Ou talvez algumas pessoas podem dizer que esses sofrimentos são uma vida financeiramente, uma maneira limitada, ou então uma vida até mesmo de doença no corpo, e que esses sofrimentos eu preciso passar por essas doenças para que de fato Deus possa se agradar de mim. O que eu quero dizer para você é que a Bíblia ela se auto-explica. Então deixa Paulo explicar para a gente o que são esses sofrimentos e para de tirar conclusões precipitadas. Pode ser? Então vamos falar, vamos entender assim, Paulo, o que são esses sofrimentos? Fala para a gente, vamos lá, verso 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente, olha lá, não podem ser comparados com a glória que nos está e será revelada. Ok, tudo bem. Aí ele fala assim, essa glória que vai nos ser revelada, ok, mas eu quero saber do sofrimento. A glória que vai ser revelada eu já descobri. Vamos 19. A própria natureza criada aguarda. Ele está falando da natureza, está falando da terra, está falando das plantações, dos rios, da natureza. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então, peraí.
Então, quando os filhos de Deus forem revelados, vai acabar o sofrimento. Mas os filhos de Deus não foram revelados no novo nascimento? Quando me tornei filho? Não, porque senão o sofrimento teria acabado. Mas ainda não acabou. Então não é quando eu aceito Jesus que acaba o sofrimento. É quando os filhos forem revelados. Se eu aceitei Jesus e o sofrimento não acabou, Paulo está falando, então, esses filhos revelados não é agora. É para um momento futuro. Deixa ele explicar. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade. E é verdade, foi entregue a Satanás por Adão de bandeja. Satanás é o Deus desse século. A natureza sofre a entrega de bandeja de Adão a Satanás até hoje por isso. Não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será liberta do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada, ou seja, entregada aos filhos de Deus. Então a natureza ele está falando que está ansiando filhos de Deus se revelem. Mas nós somos filhos. E ainda ela está falando lá fora, se revelem, porque ainda não terminou o processo. Espiritualmente sim, mas ainda falta alguma coisa. Aí ele fala assim, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece. Ele continua falando desse estágio da criação, gemendo, padecendo, sofrendo, com dores de parto. E não somente ela, agora ele para de falar da criação, mas fala igualmente nós. Ele é crente, Paulo é nascido de novo, ele fala nós, eu também estou sofrendo. Qual que é o sofrimento? Então, criatura, pelo amor de Deus, ele fala assim, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos o nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção de filhos. Mas já não foi essa adoção de filhos? Não, ele fala assim, qual que é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo. Qual que é a redenção do corpo? Quando mesmo que meu corpo estiver debaixo da terra, 1 Coríntios 15, diz que ao soar da última trombeta, o meu corpo vai ser retirado dessa terra de uma maneira miraculosa. Não me pergunte como, para Deus nada é difícil. Ele criou os céus e a terra em 7 dias. Para Ele está tranquilo. Ok? Quando isso acontecer, o meu sofrimento vai acabar. Qual que é o sofrimento? Um ser eterno, atevaldo eterno, um espírito eterno, vivendo dentro de um corpo mortal. Esse é o sofrimento. Conseguiu entender, irmão? Mas era o sofrimento de Cristo. Sabe qual é o sofrimento de Cristo? Um Deus vivendo dentro de um corpo humano. É mais sofrimento que esse? Um Deus vivendo a limitação de um corpo humano. Paulo está dizendo, hoje eu sou um ser eterno. Eu tenho tudo no meu espírito. Eu tenho todas as riquezas, eu tenho toda a saúde, eu tenho tudo que Deus liberou para mim, eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, mas eu vivo ainda dentro de um corpo limitado, que um dia vai morrer. Porque a lei da vida está agindo no meu espírito, mas ainda no meu corpo hoje, a morte ainda está funcionando. Porque um dia o meu corpo vai morrer. Você consegue entender? Então eu preciso, através do meu espírito e da minha alma, abafar tudo aquilo que é mortal no meu corpo. Amém, irmão? Eu adoro o silêncio em momentos de ensino. Vamos terminar, vamos lá. 24. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Aqui ele está falando de fé, de crer naquilo que eu não vejo e esperar com paciência. Olha só, porém se esperamos por algo que ainda não podemos ver, está falando da redenção do corpo, está falando da volta de Cristo. Com paciência o aguardamos. 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza. Minha fraqueza gerada pelo meu corpo mortal. Como que o Espírito me auxilia? Porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Ele vai te auxiliar como? Com gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem expressos por meio de palavras.
E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Está falando aqui, quando a gente avalia outros textos, baseados em outros contextos, nós vamos entender que isso é oração em línguas, que nos auxilia, que nos edifica por dentro, e nos faz desejar cada vez mais fazer a vontade de Deus. Por isso, quando eu deixo de praticar alguns hábitos espirituais, parece que eu não tenho mais vontade de fazer as coisas de Deus, eu tenho vontade de fazer as coisas do pecado. Por quê? Porque a minha carne ainda é corruptível, está me chamando para isso, então eu tenho que abafá-la. Como? Hábitos espirituais, congregar, jejum, oração, leitura da palavra, oração em línguas, etc, etc, etc. É isso que ele está falando aqui, irmão. Estamos certos, 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam. Óbvio, Ele é o nosso Pai, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Não vou entrar em detalhe de predestinação com você. O fato é que aqui ele claramente diz, antecipadamente conheceu. Então Deus, sabendo de todas as coisas, Ele antecipadamente conheceu e dessa forma, entre aspas, predestinou. Não podemos dizer que Deus predestinou no seguinte sentido: olha, você vai para o inferno, você vai para o céu. Você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Até porque Deus sabia e sabe, no final de tudo, quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Bíblia não se contradiz. Então, precisa seguir uma linha de pensamento e se manter nela. Senão você fica doido. Amém, irmão? Glória a Deus. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes igualmente justificou. Como justificou? Em Cristo. E os que justificou, também glorificou. Aqui ele fala glorificou no passado, né, como se já tivesse acontecido. Mas aqui ele utiliza um artifício de linguagem, mas na verdade esse glorificou ainda vai acontecer. A glorificação do meu corpo. Ok? Paulo é muito poético. Ó, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? Aí ele começa a te incentivar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a ansiedade, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E agora você pode se levantar em nome de Jesus. É isso. O Evangelho é isso. As boas novas que devem ser pregadas aí fora, é dizendo, você não precisa mais estar sujeito à lei do pecado e da morte. Não fique mais sujeito a esse regimento que te leva a fazer coisas que te guiam para a morte. Jesus morreu por você na cruz, mas você precisa acessar isso, porque senão vira universalismo. Se não vira 8 bilhões de pessoas, todo mundo, hashtag partiu o céu, está todo mundo salvo. Mas não está todo mundo salvo. Porque as boas novas precisam ser pregadas. O Evangelho precisa ser disseminado. Porque Deus estabeleceu um acesso. E esse acesso precisa ser mostrado para aqueles que estão lá fora e não conhecem, não sabem como acessar a graça que foi disponibilizada na cruz do Calvário. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por essa ministração, por esse ensino, porque eu sei que o Senhor é que nos guia em todas as coisas. E eu sei que se o Senhor me guiou para ministrar nessa noite sobre Romanos 8, é porque o teu povo precisa ouvir sobre Romanos 8. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, pela sua santa palavra,
Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra é tão poderosa, ela nos conforta, ela nos guia, ela nos traz tanta paz, em saber que o nosso futuro é simplesmente glorioso, maravilhoso, e o nosso futuro é tremendo, e mesmo que se a gente venha enfrentar esse sofrimento de ser um ser eterno, dentro de um corpo humano limitado por enquanto, durante esses 70, 80 anos, isso vai passar, e logo, logo, nós seremos assim como Jesus é no céu hoje, nós o veremos assim como Ele é hoje, face a face. Eu te agradeço em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém, amém. Se você aprendeu alguma coisa, você pode dar um glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado.